Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. E a quarta frase da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, que Jesus ensinou a todos nós, é: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é difícil se sujeitar em primeiro lugar, como nós falamos na semana passada. Mas como é difícil verdadeiramente dizer do fundo do coração: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós entendemos, por causa de outros versículos, que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas dificilmente nós queremos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, orar sobre isso não é uma oração tão fácil e tão simples assim. A gente pode fazer isso de maneira hipócrita, a gente pode fazer isso de maneira jogando palavras ao vento, mas verdadeiramente colocar a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades em submissão à vontade de Deus, é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Porque eles sabem verdadeiramente que a vontade de Deus é realmente boa, que a vontade de Deus é realmente agradável, que a vontade de Deus é realmente perfeita e só ela pode verdadeiramente construir em nós um caráter aprazível a Deus, pode construir em nós uma verdadeira semelhança a Deus. Então é isso que Deus quer fazer em cada um de nós, que a sua vontade se cumpra em cada um de nós e que nós possamos nos despojar do nosso ser, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso egoísmo, para verdadeiramente viver a vontade de Deus sobre nós, para verdadeiramente viver a vontade do reino de Deus, do governo de Deus, no qual nós ensinamos no vídeo passado. E depois Jesus ainda ensina para os discípulos que essa vontade de Deus seja feita aqui na terra, ou seja, entre nós, ou sobre os homens, ou pelos homens que dizem conhecer a Deus, como ela é feita nos céus, pelos seres angelicais que verdadeiramente se submetem a Deus e obedecem a Deus em todos os momentos. Quando Jesus fala para os discípulos que vocês verdadeiramente me amam se vocês cumprem os meus mandamentos, ou quando vocês me obedecem, ou quando verdadeiramente cumprem a minha vontade, então, na verdade, amar a Deus também está sujeita a cumprir a vontade dele, ou querer que a vontade dele se cumpra na minha vida. Se eu sei que Deus tem o melhor para mim, ou se eu falo, ou se de vez em quando eu canto uma música que diz que Deus tem o melhor para mim, e eu não quero viver a sua vontade, eu não quero me sujeitar, abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, olha que hipocrisia nisso. Eu quero somente o bem, que eu acho ser o bem, e não quero viver o todo de Deus. E Deus sabe que às vezes o trabalhar das nossas vidas é passar por algumas dificuldades, porque não existe crescimento em Deus sem que a gente passe por algumas dificuldades. Até o Senhor Jesus passou por algumas dificuldades, por algumas provações ou tentações para poder manifestar a vontade de Deus ou para vencer a sua carne. Então, muitas vezes, se sujeitar à vontade de Deus é sim vencer a nossa carne, porque a nossa carne não quer que a gente se submeta a Deus e que cumpra a sua vontade. Então, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso egoísmo é uma coisa que a gente não quer fazer. Então, quando a gente se colocar diante de Deus num relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, a gente tem que aprender a dizer: Senhor, eu estou errando, ou eu sou um pecador, eu não sei como fazer o certo. Eu quero fazer o certo, mas a minha carne não permite. Aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é bom, eu não consigo. E eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Espírito Santo do Senhor faça essa capacidade em mim acontecer, para que eu verdadeiramente abra mão da minha vontade, da minha carne, para satisfazer a tua vontade e para experimentar o melhor de Deus. E assim, dessa forma, eu serei transformado pelo poder do Senhor, porque a vontade do Senhor acontece quando existe uma transformação na minha vida. E quando eu entendo isso, quando eu me humilho diante do Senhor para viver a tua vontade, assim como ela é vivida no céu pelos seres angelicais, eu estou verdadeiramente vivendo aquilo que o reino de Deus quer cumprir na minha vida. Eu estou sendo transformado e moldado de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu querer. E por isso que o versículo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles que foram chamados para viver a vontade de Deus. Então todas as coisas, até as dificuldades dessa vida, cooperam para o nosso bem. Porque quando isso acontece, verdadeiramente nós estamos crescendo. E essa
Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos aperfeiçoados, que nós cresçamos em Cristo Jesus, que cada passo que nós dermos, cada relacionamento que nós tivermos com Deus, cada andar e caminhar com Deus que nós tivermos na nossa vida, que nós sejamos cada vez mais transformados em semelhança a Cristo Jesus. Essa é a grande vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o grande propósito de Deus para cada um de nós. Então, querido, que você possa orar assim: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra ou aqui na minha vida, assim como ela é lá nos céus, onde todos que estão lá se submetem a Ti e obedecem a Ti, de acordo com a vontade do Senhor sobre a vida deles. Abençoa-nos, Senhor. É isso que nós te pedimos. Que o Senhor nos abençoe e que nos guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem com Deus.